boa noite, bem-vindos ao BeBeautyCast. Hoje, mais uma vez comigo, Gabriela, do 100% Feminina. E hoje eu vim trazer um assunto que, na verdade, é um assunto muito feminino e é um assunto que é muito íntimo também das mulheres e é um assunto que traz muitas vergonhas para as mulheres, digamos assim, que é sobre assuntos coloproctológicos. A gente teve recentemente aí uma pessoa pública, né, a Preta Gil, que infelizmente veio a falecer de um câncer cólon-retal e que trouxe muito esse debate, né, das queixas coloproctológicas, das alterações que as pacientes podem ter e de como a gente pode prevenir isso, que tipo de exame que a gente faz, é papel do coloproctologista, é papel do ginecologista, do clínico geral. Então eu resolvi, né, trazer esse assunto porque a gente sabe que são especialidades que elas acabam se interligando muito, né, que é a ginecologia e a coloproctologia. Então eu resolvi trazer uma mulher, obviamente, né, porque vocês sabem, eu só trago mulher nesse podcast, que é a doutora Denise, que ela é cirurgiã, coloproctologista. Gente, até ficou tipo um trava-língua, sabe? Isso. Coloproctologista. Sim. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, feliz com o convite, ainda mais porque eu sou coloproctologista e eu respiro o ambiente feminino, né? Porque, assim, eu sempre falo que eu atendo homens também, mas 90% das minhas pacientes são mulheres, né? Então, tô no lugar certo. E a doutora Denise, além de cirurgiã, ela assim foi minha professora na faculdade, né? Eu sempre falo que eu trago pessoas especiais, mas é porque é verdade, né? Eu só trago pessoas de gabarito aqui. Então eu quero falar um pouco do currículo dela, porque eu achei ele chiquíssimo, gente. É que é chiquíssimo agora que fala, não é chiquérrimo, né? Sim. É chiquíssimo. Não consigo acostumar. Assim, eu gosto de chiquérrimo, mas tudo bem. Ela é formada em medicina pela Unesc, que também é a faculdade que me formou em 2011. Ela tem residência médica em cirurgia geral pelo Hospital São José de Criciúma e residência médica em coloproctologista pela HUSF, em Bragança Paulista. Ela tem título de coloproctologista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Ela é pós-graduada em endoscopia pelo Hospital Sírio-Libanês em 2022 e esse que eu achei o mais chique de todos. Ela tem formação em liderança feminina pela Startse University do programa Women's Leadership em 2021. Gente, eu achei isso muito chique, eu quero que explique mais sobre isso. Depois a gente conversa sobre isso. Porque assim, achei chiquíssimo, chiquérrimo. E além de tudo, ela é proprietária da Estima Clínica de Cirurgia, que é a nossa vizinha aqui da frente da clínica, para quem não é da região. Então aqui a gente tem uma rua, né, com várias clínicas e nós somos vizinhas aqui, assim, de porta, de consultório. Isso aí. Então queria começar trazendo, assim, o principal tema, eu acho que é falar do que é mais comum nas mulheres, né? Quais são os problemas que envolvem a coloproctologia, que são as principais queixas das mulheres no consultório? Cafezinho. Ai, tá. Cafezinho, claro. Ai, Senhor amado, Pausa. eu reduzindo meu consumo de cafeína, vocês me trazendo café. Cafeína, não é interessante. Não é interessante para as Tem que mulheres. ser com moderação. Repita a pergunta. Café gelado ninguém merece, não. Tá. Obrigada. Café gelado não. É. Melhor apanhar. Tá, beleza. Tá, não, repetir a primeira pergunta? Tá, vocês arrumam ali depois, beleza. E eu queria começar, então, esse nosso bate-papo com, eu acho que quais seriam as queixas, né? Quais são os problemas coloproctológicos. Tô com problema com essa palavra, hein? Coloproctológicos. Mais comuns quando a gente fala da população feminina. Quais são as principais queixas no consultório? Então, as mulheres me procuram muito por queixas que, na verdade, assim, eu brinco que são o carro-chefe da coloproctologia, né? A gente chama de doenças orificiais, que é doença hemorroidária, fissura anal, fístula. Então, esse tipo de problema que está muito relacionado com as disfunções evacuatórias, né? A gente tem uma incidência muito grande de constipação nas mulheres, né? Por quê? São vários fatores. A gente tem relações com a nossa parte hormonal, né? A gente sabe que o homem, assim, no aspecto hormonal, ele vive assim, né? A gente vive assim. Numa montanha-russa. Né? Então, isso, sem dúvida, afeta a nossa função intestinal. Temos questões comportamentais. É muito frequente as pacientes chegarem para mim e falarem assim, olha, o meu intestino foi ficando pior porque simplesmente eu não consigo evacuar fora de casa. Né? E essa trava, existe até o que a gente chama de síndrome do intestino tímido, né? Que segue essa linha assim, da pessoa simplesmente ter que estar no seu banheirinho, então viaja, o intestino trava, vai para o trabalho, o intestino não funciona, e isso cumulativamente traz os malefícios, né? Eu sempre brinco que as hemorroidas, por exemplo,
elas são estruturas que fazem parte da gente, então elas são vítimas. Dos nossos hábitos, na verdade. Eu tô até rindo porque eu tô lembrando, ontem eu vi um meme no Instagram, porque o Instagram adora fazer memes sobre Com assuntos certeza. cocô, né? Essas coisas assim. Eu recebo todos. Eu imagino. E daí era uma mulher falando, como pode, tipo, o intestino do meu marido, 3 da tarde, shopping lotado, ele simplesmente, estou com vontade de... Ele inaugura todos os lugares, todos os restaurantes, shopping, e daí ela falando, não, eu só consigo, né, com um negócio programado na minha casa, todo assim, os astros têm que se alinhar para essa paciente conseguir ir no banheiro. Então, eu acho que essa questão cultural, né, essa coisa da vergonha, de a gente, não, mulher não pode, eu falo para as pacientes, gente... Não é só flores e bombons, Exatamente. né? A gente evacua as nossas, né? A gente tem as nossas eliminações igual aos homens. E a gente precisa fazer igual aos homens. E absolutamente todo mundo faz cocô. Eu brinco com as pacientes, Gisele Bündchen faz cocô. Então todo mundo faz cocô. Não parece, gente. né? Sim, tão perfeita. Inclusive nós, meros mortais, né? Exato. E tem muito isso, realmente. Eu tenho uma filha de 5 anos e a gente... aquela coisa assim da menininho. A gente fala, e se o menininho solta um pum, assim, ai, que engraçado, todo mundo ri. Se a menininha fala assim, ai, menina, se comporta, não pode, né? Então já tem essa, desde a primeira infância, ela, às vezes até, assim, as disfunções começam lá no desfraude, sabe? Com aquela coisa de ai, é sujo, é feio, é fedorento, sabe? Então, a gente não normalizar uma função nossa que é perfeitamente... Uma coisa fisiológica, totalmente fisiológica, né? E é engraçado trazer esse ponto, porque quando a gente fala também da região anatômica feminina, assim, a gente fala de vulva, vagina, enfim, a gente... Muito das pacientes, elas não conhecerem o seu próprio corpo vem da infância. De é isso, o menino às vezes tá lá com a mamadeira, eu já falei isso até em outro podcast, né? Quando a gente fala muito sobre sexualidade. E é natural do descobrimento, assim como ele descobre que ele tem nariz, que ele tem boca, que ele tem orelha, que ele pega nas coisas, eles pegam na sua região íntima também. E quando é um menino, todo mundo fala, olha aí o garanhão, já sabe que tem pênis, enfim, já manipula, já sabe que tem testículo. E quando esse papel social acontece numa menina, numa criança, que ela não tá sexualizando aquele momento, ela tá descobrindo o seu próprio corpo, tira a mão daí, é feio, fecha as pernas, não pode. Então, a sociedade mesmo coloca essas travas nas mulheres, né? Então, não é incomum chegar no consultório pacientes que elas nunca pegaram um espelho e olharam, seja a sua vulva, sua vagina, seja a sua região anal. Não é incomum eu pegar pacientes jovens que elas não têm essa noção de anatomia de que por um buraquinho sai o xixi, por um buraquinho a penetração, por um outro buraquinho sai o cocô. Então, na verdade, eu acho que tudo começa com a deficiência que a gente tem na educação dessas pacientes. E daí virando uma bola de neve. Porque daí elas não querem... Às vezes elas vêm até com algum sintoma e... Eu, como ginecologista, eu acho que eu acabo sendo um grande filtro para essas pacientes, porque como é tudo muito perto e elas não se veem, elas falam, eu também tive um sangramentozinho ali. A doutora podia olhar que ali surgiu uma bolinha? Porque elas têm muito medo de olhar, elas têm muita vergonha de, eu preciso procurar um médico coloproctologista. Elas nem sabem, às vezes, qual que é o médico que tem que procurar. Será que é o gastro que eu tenho que ir num cirurgião? Em quem que eu vou? É uma especialidade que eu acho que ainda não é... Claro, eu acho que a internet trouxe visibilidade, mas que é pouco falada ainda. Primeiro que, assim, eu falo sempre que quem nunca precisou de um coloproctologista nem sabe que a gente existe, né? Porque, claro, agora a visibilidade que os assuntos, assim como o caso da Preta Gil trouxe, as pessoas começam a ouvir mais o nome dessa especialidade, né, da coloproctologia. E como nós somos especialistas em problemas do intestino grosso, do reto e do ânus, é aquela parte, assim, ignorada, tabu, né? Intestino, né? Sangue nas fezes. Eu sempre brinco, assim, que quando eu fui para a internet, né, falar sobre a minha especialidade, eu precisava, porque pouca gente conhece. E a gente trazer consciência, né, para as pessoas, né? Uma coisa que eu escuto muito... quando as pacientes chegam para consultar, assim, olha, eu nem sabia que tinha uma especialidade assim para isso, eu não sabia quem procurar, e aí eu comecei a te ouvir ali, eu vi um vídeo teu, e aí tu falando assim, falando sobre casos de outras pessoas, eu entendi que não sou só eu que tenho esses problemas. A gente trazer o assunto com naturalidade, na verdade, né? Tanto que aqui, eu sempre falo, toda vez que eu trago um assunto aqui, assuntos às vezes não são mais polêmicos, mas que às vezes estão envoltos em tabu. Eu, principalmente no Instagram, falo muito sobre sexualidade, sobre, né, alterações da região íntima, falo muito sobre infecções. E as pacientes às vezes falam, nossa, Gabi, tu fala com uma naturalidade disso, de perereca, de vagina, de vulva, de tudo. Eu falo, gente, mas é assim que a gente tem que tratar. Assim como tu fala, tranquilamente, sobre ânus, sobre região retal, sobre hemorroida, sobre... né, ir ao banheiro, ir aos pés, fazer cocô, tem os 1000 nomes, né?
E é engraçado que a gente vai até descobrindo. Eu acho muito engraçado isso, que eu fui descobrir o que era ir aos pés na faculdade. Sim. Uma vez um paciente chegou pra mim e falou: ai, doutora, então é porque eu não tô conseguindo ir aos pés. Eu falei, gente, ir aos pés? O que é ir aos pés? O ir aos pés é dos gaúchos, né? A gente é dos gaúchos, isso. do Rio Grande do Sul, que tem essa analogia, né? Tem o fazer número 2, tem o obrar, né? Tem de tudo. A gente falou ali sobre fissura, e esse era sobre constipação, na verdade, e eu queria entrar nesse assunto, porque uma das queixas que eu mais vejo também no consultório, que eu vejo que está muito relacionada com essa questão da constipação, e eu queria que tu me explicasse um pouquinho em relação a isso, são as fissuras anais, assim. Muitas vezes a paciente vem com essa coisa, eu tenho ardência, às vezes eu vou limpar no papel, eu vejo sangue, eu não sei o que pode ser isso, daí eu vou investigando o hábito intestinal da paciente e muitas vezes eu vejo que são pacientes constipadas. Então tem essa relação. Tem, total. A fissura anal especificamente, ela é um rasguinho, um machucado ali na parte da pele, né, na borda Ela não anal. é uma doença em si, ela é um sintoma. A fissura anal Ou ela crônica pode se considerar uma doença? é uma doença, né? Porque a gente tem fissura anal aguda e crônica. Aguda é aquele cenário assim, a paciente teve viajei, o intestino travou e aí tive uma evacuação difícil, machucou, vi um sanguinho, fiquei desconfortável, mas 48 horas depois não sentiu mais nada, né? Quem fica com a dor recorrente, assim, tem paciente que chega assim, eu tô com dor há 6 meses, toda evacuação, eu evacuo, fico com dor anal, horas a fio, e aí depois vai aliviando, né? Então, esse é o sintoma de fissura anal crônica. E tá totalmente relacionado aos extremos, assim, né? A constipação ou a muitos episódios de diarreia, né? E daí, quando a gente entra em muitos episódios de diarreia, eu queria até trazer esse tempo pra gente falar, que é uma coisa que eu acho que é super pouco falada também, que é a relação das doenças inflamatórias intestinais. Porque a gente tem relação das doenças inflamatórias intestinais com alterações vaginais vulvares também. Não é tão incomum assim, às vezes, a paciente se apresentar, abrir um quadro de, vem com fissura, úlceras vaginais, às vezes, que as pessoas relacionam muito às infecções sexualmente transmissíveis, e que, às vezes, investigando, a gente vai descobrir que essa paciente tem uma doença intestinal, uma doença de Crohn, uma retocolite. Então, eu acho que tu vê ainda mais isso no consultório, né? A gente transita muito, assim, nas questões ginecológicas e retais, enfim, porque, por exemplo, eu recebo paciente hoje em dia com candidíase de repetição, né? Porque a gente sabe hoje que tem um papel da flora intestinal na manutenção da candidíase, né? Mas as doenças inflamatórias intestinais, a gente tem uma incidência, ainda bem, não muito grande, né, de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, só que é doença de jovem, né, o pico de incidência é em adulto jovem, então é justamente aquela pessoa, assim, que tá vivendo, produzindo, não quer parar pra nada, e aí vê um sangue nas fezes, tem uma dor, né, tem o desconforto, uma dor abdominal, e sempre naquela, né, de, acho que é alguma coisa que eu comi, né, e vai, assim, nas queixas proctológicas, intestinais, o que a gente vê muitas pessoas se acomodando ao desconforto. Elas se acostumam com aquele desconforto. E quais seriam os sinais de alerta para falar assim, não, se aconteceu isso, se sentiu isso, eu preciso procurar o coloproctologista. Talvez eu tenha uma doença intestinal, talvez eu tenha que fazer a investigação de um câncer, talvez... Porque as pacientes, o medo das pacientes é câncer. Isso na coloproctologia, isso na ginecologia. Então, não passa uma semana que eu não atendo uma paciente de consultório que surgiu uma bola ali, eu tô com câncer. Eu senti alguma coisa na mama, eu tô com câncer. Surgiu uma bolinha na região anal, é câncer. E eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que ir pelo mais comum. O mais comum é não ser câncer, mas a gente precisa investigar. Então, quais seriam, assim, os sinais de alerta para a gente pensar que essa paciente tem realmente uma doença coloproctológica? Primeira de todas, sangue nas fezes. O que todo mundo precisa entender é que o nosso trato gastrointestinal, ele começa aqui na boca e termina lá no ânus. Então, nada mais é do que uma grande tubulação, assim, que vai se modificando até chegar à borda anal. E quando a gente tem sangramento, entendo que nada nesse sistema todo foi feito para sangrar. Então, quando a gente vê alterações como ver sangue misturado às fezes, ou sangue na higiene, ou sangue que pinga no vaso, a gente sempre tem que conferir o que é. Porque é muito comum a gente, infelizmente, receber o paciente e pensar, eu tô com sangramento faz 2, 3 anos, e aí achei que era da hemorroida, mas agora tá pior, agora começou uma dor abdominal, antes alterações do hábito intestinal, antes eu evacuava todo dia, agora eu vou a cada 5 dias,
ou antes eu ia dia sim, dia não, agora eu tô indo evacuar 5 vezes no dia, então alterações bruscas, assim, né, associadas, a gente sempre tem que conferir, porque não é infrequente as pessoas acharem que é uma doença benigna, como uma fissura, uma hemorroide, e quando a gente vai examinar, é um câncer de intestino, né? Então, claro que ainda bem, ainda é o menos frequente, né? A gente tem as doenças benignas como a maior incidência na especialidade, só que a gente tem observado um aumento de casos de câncer de intestino em pacientes cada vez mais jovens. E por que que isso tem ocorrido, assim? Qual que é a visão do médico coloproctologista? A gente fala muito, assim, até em outros... No meu último podcast foi com uma nutricionista, em que a gente trouxe as questões da nutrição relacionada aos problemas ginecológicos. Citou agora mesmo, né, a questão da candidíase, então a gente fala muito dessa coisa de manter uma eubiose intestinal, porque isso vai manter uma eubiose da flora vaginal também. Tudo isso tem relação. E a gente... frequentemente, principalmente na internet, tá dizendo, os cânceres estão aumentando. Será que a gente está fazendo mais diagnóstico? A gente está sendo mais invasivo nos diagnósticos? Ou realmente as taxas de câncer estão aumentando? O que poderia explicar isso, assim, na visão do coloproctologista? Então, em relação ao câncer de cólon, né, de cólon e reto, a gente sabe que a grande maioria dos cânceres não tem transmissão genética familiar. Isso é uma coisa que, né, as pessoas se preocupam muito. A gente se preocupa com síndrome genética quando o câncer acontece no parente jovem, né? Quem chega para mim e me conta assim, eu tive uma irmã que teve câncer aos 42, um irmão, o meu pai teve aos 38, aos 45, né? Então, quando tá o caso abaixo dos 50 anos. Na grande maioria dos casos, a gente chama de câncer esporádico, que infelizmente aconteceu naquela pessoa, mas não quer dizer que ela vai ter uma transmissão genética familiar. Mas o câncer, ele é uma doença genética individual, né? A gente tem alterações da mucosa, que são lesões ocasionadas por problemas ali na celularidade ali mesmo. As células começam a se multiplicar. E aí temos as teorias que fazem isso acontecer de maneira mais frequente. Parte alimentar. Então, a gente tem fatores de risco conhecidos como o excesso de alimentação com embutidos, com carnes processadas. Né? As carnes processadas, bacon, salsicha, né? Carnes salgadas, presunto, esse tipo de alimento, eles têm compostos, nitritos e nitratos, que é um composto conhecidamente carcinogênico. E quando a pessoa consome 40 gramas ao dia desse tipo de carne processada, aumenta em até 18% o risco de câncer de intestino. Muito alto. Eu acho muita coisa, Muita né? coisa, 18%. E assim, 40 gramas no dia também não é muita coisa, né? Um presuntinho de manhã, um cachorro quente, um bacon, um negócio, já deu 40 gramas no dia, né? E essa exposição frequente é que faz com que essas alterações da mucosa que causam os pólipos, que causam o intestino, apareçam, né? Então, e aí a gente tem tabagismo, obesidade como um fator de risco super importante, a dieta rica em gordura, diabetes. Então, esses fatores todos, né, a gente tem uma incidência justamente na nossa dieta ocidental, né? Então, vocês devem ter comentado no podcast. A gente, na verdade, o que a gente está aumentando são os fatores de risco. Então, a gente está se alimentando pior, a gente está vivendo um estilo de vida, né, menos saudável, e isso vai fazer com que a gente tenha também cada vez mais essa predisposição genética própria de acabar desenvolvendo algum tipo de lesão. Exatamente. E isso serve para a maioria dos cânceres, né? As pessoas falam, mas não inventaram a cura do câncer, a prevenção. E a gente... Tem muitas coisas, claro, tem coisas que não são preveníveis, a gente não... Depois a gente vai falar de algo que é prevenível que eu quero trazer, mas eu quero trazer mais pro final esse assunto. Mas o mais difícil é o hábito de vida, o mais difícil é a mudança de estilo de vida, o mais difícil é a gente abrir mão de coisas, às vezes, da alimentação que estão, né, que fazem parte culturalmente daquela alimentação daquela família, daquela região, né? Ainda mais aqui no sul, que a gente tem um alto consumo de carne vermelha, que a gente tem muito a questão também do mate, né? Não sei, tem uma história do fator de risco. Eu lembro isso, assim, bem vagamente da faculdade, né? Tem esse alto consumo do chimarrão, assim, então também é um fator de risco. Então, eu acho que a gente ter essa somatória de cada vez mais presentes, esses fatores de risco é o que faz aumentar. E, claro, a gente também está diagnosticando mais. E daí eu queria entrar nesse assunto para a gente falar especificamente do caso da Preta Gil, que
enfim, nas últimas semanas trouxe essa discussão. Eu até vi um vídeo teu em colaboração com a Michelle, minha colega, minha amiga. Sim. Michelle, às vezes ela nos assiste, né? Vou mandar um beijo. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela fez um vídeo aí que bombou na internet, 3 milhões de visualizações falando, né, sobre como poderia ser prevenível esse câncer. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho, assim, dessa visão do coloproctologista, o que aconteceu, se realmente era algo que estaria como a gente prevenir ou descobrir antes, ou fazer um tratamento precoce. O que a gente tem de recomendação? Hoje a recomendação é a gente realizar um primeiro exame de colonoscopia a partir dos 45 anos. A colonoscopia é um exame que a gente vai com um aparelho flexível, com uma câmerazinha e uma fonte de luz, percorrer todo o intestino grosso. Qual é o nosso objetivo com a colonoscopia? Eu sempre brinco com os pacientes, é encontrar nada ou encontrar pólipos. A única lesão que vira câncer de intestino, o adenocarcinoma, é pólipo intestinal. Hemorroida não vira câncer, divertículo não vira câncer, né? Nada. O que origina são os pólipos intestinais. E a questão é que pólipo não causa sintoma, né? Então a pessoa, por isso que a gente tem que fazer a partir dos 45 anos na pessoa assintomática. É aquela pessoa que vem me falar, Denise, eu tenho que fazer, mas meu intestino funciona bem, eu não tenho sintoma nenhum. Sim, tem que fazer aos 45, porque pode ter um pólipo aparecendo lá. E na colonoscopia, a gente identifica pólipo de 3 milímetros, assim, vai lá, morde ele com uma pincinha, tira e resolve, evita que ele vire câncer de intestino. Então, eu sempre faço analogia com câncer de mama, né? Assim, quando a gente faz a mamografia, faz os rastreios, a gente quer encontrar, né, um câncer precoce, taxa de cura acima de 90%, né? E no câncer de cólon ainda um passo antes, melhor ainda, porque a gente encontra a lesão precursora, é a lesão que vai virar câncer. Que nem é um câncer inicial ainda. Exato, é uma lesão totalmente benigna e aí o pólipo aparece lá. Aí a gente sabe que, em média, demora 8 a 10 anos. Eu sempre falo para os pacientes, olha, ele vai subindo uma escadinha em direção ao adenocarcinoma. Então, a gente tem 8 a 10 anos dele aparecer pequenininho, benigno, até ele virar câncer de intestino. Então, a gente tem essa janela de oportunidade com a colonoscopia, né? E quando a gente encontra pólipo, a gente retira e, assim, a gente protege o intestino. Então, dá para evitar, de fato. A Preta Gil, né, relatou vários vídeos, eu acompanhei muito, né, aquela coisa, a gente, né, questões proctológicas, a gente conhece, sabe as equipes que atenderam, enfim, aquela coisa. Então, ela de fato relatou várias vezes que ela nunca tinha feito colonoscopia, que ela tinha passado por esse momento em que ela via sangramento nas fezes, e aí foi deixando. Aí ela teve uma alteração do hábito intestinal, começou a ficar super constipada. Aí até que ela ficou com como o câncer dela era no reto, né, era no finalzinho do intestino, ela começou daí com aquelas alterações clássicas, assim, de fezes em formato de fita. Porque as fezes ficam achatadas, assim, por conta da presença do tumor, né? Mas quando a gente tem sangramento, muco nas fezes, dor abdominal, essa alteração muito importante no hábito intestinal, já é uma lesão potencialmente avançada, né? Justamente o nosso objetivo é fazer o rastreio. Eu explico isso muito para as pacientes no consultório, porque como médica ginecologista, eu sei que muitas pacientes me procuram como, às vezes, a única médica no ano. Então, já vamos coletar preventiva, já tenho que fazer meus exames, eu vou na ginecologista. E todas as pacientes acima de 45 anos, eu explico sobre a colonoscopia, apesar de eu ainda encontrar muita resistência das pacientes. Infelizmente. E eu tento explicar dessa forma, assim como a gente rastreia o câncer de colo uterino a partir dos 25 anos, assim como a gente rastreia o câncer de mama a partir dos 40 anos, o rastreamento do câncer coloretal, que é muito prevalente, que é um dos principais cânceres também que acomete as mulheres, é a partir dos 45 anos, né? Então eu falo, vocês querem, às vezes, elas levam uns puxão de orelha meu no consultório. Vocês querem prevenção e tomar suplemento e fazer coisa pra prevenir não sei o quê, pra melhorar a qualidade de vida, mas a gente tá deixando, e daí entra até uma coisa que eu e a doutora Denise já discutimos, assim, em particular, fora do podcast, sobre como a gente está tendo alguma inversão de algumas coisas, de valores, de o que tem evidência científica, o que é correto fazer. Então, a gente vê um monte de papagaiada, eu falo assim na internet, sobre, vamos fazer nem sei falar a palavra, desparasitação. Vamos fazer enema de não sei o quê, vamos fazer ozônio. Gente, isso é tudo coisa que a gente vai falar disso, porque assim, não tem pé nem cabeça, não tem... Isso
São profissionais que querem te vender e ganhar algum dinheiro em cima de ti, prometendo um milagre que não existe. Agora, a gente fazer um bom exame de rastreamento desses cânceres, que eles não são... A gente usa o termo correto, né? Não é preventivo. A gente fazer o exame, a gente não está fazendo a prevenção, mas a gente está fazendo o diagnóstico precoce, o rastreamento. E o conceito de rastreamento é justamente a gente pegar uma população que não está sentindo nada, porque as pacientes falam isso. Ai, doutora, mas eu vou no banheiro todos os dias, está tudo normal, eu não vejo sangue. Eu falo, exatamente. Você é a paciente que a gente tem que fazer o rastreamento. Exato. Uma população assintomática que não está sentindo nada e que eu vou conseguir fazer o diagnóstico precoce para evitar que tu venha a morrer deste câncer. Esse é o nosso objetivo. Depois que tu já tem sintomas, muito provavelmente já tem uma doença estabelecida. E daí eu não estou mais falando em rastreamento, eu estou falando em fazer um exame diagnóstico. Que daí não entra nessa, a partir dos 25 anos uma coisa, a partir dos 40 anos uma coisa, a partir dos 45. Então isso são protocolos que a gente tem estabelecidos há muitos anos, há muito tempo, né? Até o do câncer coloretal mudou. Era 50 anos, eu lembro na faculdade, quando eu estava na faculdade. Era a partir dos 50, isso mudou porque a partir dos 45 anos, justamente porque a gente tem visto esse aumento do número de casos, cada vez em pacientes mais jovens, e as pessoas são tão relutantes, mas elas querem lá fazer o ozônio, querem fazer prata coloidal, enema de café, enema assim, de café. Gente, café, pra que serve? É assim, ó. Pra tomar. Saúde. Tá? Não e não é em pra excesso. injetar. O enema de café, para quem não está familiarizado com o termo, a pessoa pega o café e injeta via retal. É que essa foi uma teoria da década de 80 de um médico americano com uma ideia de que fazia alguma coisa para limpar o fígado. Então, gente, isso não existe. O nosso fígado, quando saudável, ele faz o trabalho dele, ele faz o detox. Ele é o filtrador, ele faz ele detox. Ele é o nosso detox, tá? Então, não injetem o cafezinho. Tem relatos de caso grave sobre queimaduras no reto, colites, inflamações. Então, não façam esse tipo de coisa. Né? Porque as pessoas morrem de vergonha de falar do furico, mas querem botar um monte de coisa no furico, que não deve ser colocada lá. Exato, tem uma certa... É curioso isso, né? E eu queria entrar nisso. Uma atração. Porque e vamos falar, né? Eu vou falar de mulheres, porque, gente, é um podcast de mulher e meu público é mulher. E quando a gente fala do tão temido sexo anal, né? Porque é isso. Todo mundo tem curiosidade, todo mundo fala que não faz. Daí, quando a Sandy falou que fazia, virou uma polêmica. Daí, todo mundo estava interessado. Ninguém quer olhar o bendito. Ninguém sabe se é certo, se pode, como faz. Se tem que saber. Então, pensando no público feminino, tá, e aí, podemos, não podemos? Quais são os cuidados? Vamos entrar nessa seara do sexo anal. Então, eu sempre comento com as pacientes que eu tô... porque muitas pacientes... senhoras, meninas, jovens, enfim, eu atendo pacientes de 20 aos 84 anos. Hoje, né, ontem eu operei uma paciente de 84 anos. Então, assim, eu entro em contato com mulheres também numa faixa etária muito ampla, né? E aí eu vejo os comportamentos, assim, tem as que já chegam querendo saber assim, doutora, eu faço, eu gosto, me dá prazer, então eu quero saber se tem problema, se não tem, né, nesse mood. Tem paciente que já chega assim... Ai, doutora, não que eu queira, faz todo aquele rodeio, aí no finalzinho da consulta, assim, eu só queria saber sobre mais uma coisa. É a queixa da maçaneta, eu falo para as pacientes. Isso, elas estão lá com a mão na maçaneta. Isso. Ai, doutora, então a minha libido tá horrível. Eu falo que é da libido, né? A queixa da libido. Então não é a queixa Isso, então da só prática. Aquela... E por outro lado, tem a população assim, que vem com queixas, né, doença hemorroidária, fissura e tal, e que quando conversamos, a primeira coisa que falam assim, olha, eu nem uso, tá? Eu não faço, não pratico, não faço sexo anal. Eu falo, mas não tem nada a ver, né? Então, justamente essa questão. Eu sempre falo, eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para orientar, né? Então... A gente sabe, existem registros, assim, sobre a busca do prazer e o prazer relacionado à região anal, assim, do Egito Antigo. Então, assim, isso existe desde que o ser humano é ser humano. Assim como qualquer área do corpo. Eu falo para as pacientes, a gente está tão focado, muitas vezes, nessa questão da genitalidade, quando eu falo de mulheres, da vagina, de penetração, que a gente esquece. Eu falo eu faço essa provocação, às vezes eu dou aula de sexualidade, eu tenho a pós-sexualidade também. Sim. E eu faço provocação. Tá, e se, por exemplo, a gente tem uma paciente que ela teve um câncer agressivo, que ela, por algum motivo, teve a sua área genital, ou um homem que foi pênis amputado. Eles não têm mais vida sexual, acabou por ali, eles não têm mais nenhuma forma de sentir prazer. Então, a gente tem várias áreas do corpo que são passíveis de dar prazer e eu sempre falo, cada pessoa tem que descobrir o que sexo anal pode ser para quem gosta, uma coisa prazerosa, né? Então, a gente tem que tirar um pouco dessa cabeça, principalmente da cabeça, essa coisa de
pênis, vagina, penetração, porque não é... E mulheres, sim, a gente sabe hoje em dia que o clitóris é muito mais importante do que a vagina em termos de prazer, né? E para muitas pessoas, a região anal tem essa função. Sem dúvida. E o que eu sempre falo, a gente tem os preceitos básicos. Os pacientes dizem, tá, mas vai me causar hemorroida? Não. A prática da relação anal, de maneira cuidadosa, eu sempre falo, para as mulheres... a gente tem essa população de mulheres héteros, assim, aquela faixa etária 40 aos 60, que já chega assim ressabiada, né, para fazer esse tipo de pergunta. Eu falo, assim, desde que seja uma vontade sua genuína, porque chegam assim, ai, não que eu queira, mas o parceiro, o marido, o companheiro... Não, gente, aí, assim, o corpo é de vocês, assim, a gente, né, entende, aceita que a gente tem curiosidade. Eu falo assim, olha, se for uma curiosidade sua, né, lubrificante à base de água, sempre, usar preservativo sempre, porque a gente sabe sobre a mucosa do reto, ela não foi preparada para receber penetração. Então, não tem a mesma resistência, a mesma tenacidade que a mucosa vaginal, né? Então, para que a gente não tenha lesões, né, no canal anal, ali na mucosa, o ideal é sempre usar o preservativo para traumatizar menos a região e, além disso, a gente reduzir a chance de IST, né? E esse é um assunto importante porque eu sempre falo isso também para as pacientes, que isso aí, a prática do sexo anal é para quem quer, quem gosta, faça, beleza. Mas a gente tem que ter essa ciência de que, principalmente quando começou, eu gosto de contar a história, quando a gente começou, assim, o boom do HIV, né? Por que foi principalmente nos homossexuais, né? Porque a gente tinha essa questão da prática do sexo anal desprotegida. A mucosa anal, por ser uma mucosa menos resistente, né? Ela não foi feita realmente para a gente pensar em penetração, e isso está mais suscetível a fazer essas microfissuras, que às vezes a pessoa nem viu a olho nu, não está enxergando nenhum machucado. Não sangra, mas nada. Esse potencial contato sangue com sangue é que aumenta o risco das infecções. E não só aqui tô citando o HIV, né? Porque e as pessoas tinham muito essa coisa do preconceito, né? Porque não, foi da prática do sexo anal. Então, não é a prática do sexo anal em si, mas é a prática do sexo anal feita de uma forma desprotegida, feita de uma forma, por exemplo, sem lubrificante. E o mesmo vale, eu que atendo muitas pacientes na menopausa, quando a gente fala da mucosa vaginal da pós-menopausa. Por que a gente tem visto um crescente aumento de infecções sexualmente transmissíveis nas pacientes pós-menopausa? Porque elas são pacientes atróficas. Elas têm uma mucosa diferente da paciente jovem. Ela tem uma mucosa com menos fibra de colágeno, ela tem uma mucosa mais fina, ela tem uma mucosa com menos lubrificação e mais suscetível a fazer essas microfissuras, esses microtraumas, assim como a região anal. Então, essas duas populações, as pessoas que fazem a prática do sexo anal e as pacientes que têm algum tipo de atrofia, não só as idosas, às vezes uma mulher pós-parto, alguém que tenha uma insuficiência ovariana prematura e que gerou uma menopausa precoce, essa paciente é uma paciente que ela precisa ter esse cuidado, né, do preservativo, de lubrificante, porque esse conceito vale, porque a imensa maioria das vezes as infecções sexualmente transmissíveis, elas são feitas pelo contato do sangue através desses microtraumas, e não só pelo contato da mucosa, da pele, das secreções em si, né. Então, essa é a via principal de a gente adquirir essas infecções. Então, eu acho que esse é um alerta importante para a gente fazer para o público, né? E eu sempre falo, né, a vontade genuína, o lubrificante à base de água, o preservativo, né, não há necessidade, as pessoas ficam muito encanadas, assim, com, tem que fazer lavagem, tem que limpar o reto e tal. Eu sei que é difícil de visualizar para quem não entende muito bem da anatomia ali, mas quando a gente está vivendo, assim, e não está com vontade evacuatória, a gente não tem fezes ali no reto. As fezes ficam no sigmoide, que é uma partezinha mais para cima, ali, mais lá para dentro, assim, do intestino grosso. E a gente só vai ter a presença de fezes ali no reto quando a gente tiver vontade de evacuar. Que é geralmente a região onde ocorre a penetração. Então, se a pessoa não está com vontade de evacuar, né, logo antes da relação, ela não tem fezes ali no reto, né? Então, eu sempre explico que muitas vezes o hábito de fazer lavagem, fazer enema e tal, aí vai recrutar, vai mexer naquelas fezes que estão quietinhas lá em cima, e aí que vai dar vontade, aí que a pessoa vai ficar insegura e tal. Então, não há essa necessidade, né? Um intestino previsível, com hábito intestinal normal, que a pessoa sabe como ele funciona e tal, não há a mínima necessidade de ter essa prática.
porque a gente tem, né, as repercussões, né, de quem faz lavagem, assim, com muita frequência, altera a flora intestinal local, né, então pode machucar. Tá falando meus pensamentos, eu ia perguntar sobre isso. Pode, como a gente tá falando de a própria penetração causar microtraumas, a lavagem também pode, né, então aí às vezes a pessoa vai manter a relação já com a mucosa, com o machucadinho, então isso é ruim, né, não precisa. Não precisa. Muito bem, viu? Olha, a gente tá tendo uma aula aí de coisas, né, muitas coisas aproveitáveis. Porque é isso, a gente vê tanta desinformação, tanta assunto, faça isso, faça aquilo. Essas loucuras da internet que eu acho muito importante a gente trazer esses temas, que muitas... E duas mulheres falando sobre isso, né? E daí sempre vem alguém no comentário crucificar, assim, às vezes quando eu falo de alguma coisa também, de um tema mais sensível, mas agora vocês querem editar até não sei o quê, querem falar do sexo de não sei o quê, querem falar da... A gente não tá querendo editar nada, a gente tá querendo dar informação para as pessoas com informação de qualidade poderem tomar suas próprias decisões. Eu sempre falo, medicina hoje em dia, médico não faz mais medicina sozinho. A gente toma decisões compartilhadas com o paciente para tudo isso, para o tipo de tratamento. Claro, né, a gente tá falando aqui de questões eletivas, né, não casos de vida ou morte. Mas a paciente, ela é uma paciente muito mais munida de informação também. Mas a paciente tem que chegar com uma informação correta, né? E a gente vê tanta desinformação que a gente trazer o que é verdadeiro, a gente trazer uma profissional que entende sobre o assunto, eu acho que é muito importante para a gente falar sobre isso. E eu queria trazer mais um bloco de alterações que eu acho que do ponto de vista ginecológico é uma das queixas mais frequentes também dentro da ginecologia, que são as questões de alterações anatômicas da região anal. Sempre tem a pergunta da maçaneta, assim, às vezes a paciente já se vestiu, ela fala, ai doutor, eu esqueci de falar, mas tem uma bolinha, tem uma pelezinha, tem algo na minha região anal. Que principalmente a gente tem aí as duas principais alterações, são as hemorroidas e os plicomas. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso, assim, beleza, o que isso pode ter de impacto? Eu trago isso porque as pacientes vêm relatando para mim um impacto na vida sexual delas. Não pela prática do sexo anal, mas pela prática da vida sexual em si. Sim. Elas ficam constrangidas, elas têm medo, elas têm vergonha, elas acham que tem algo de errado, elas acham que, enfim, eu quero passar uma pomada, um cremezinho. Então, o que são essas infecções que mudam essa anatomia, principalmente da região de borda anal, que é o que incomoda elas e que esteticamente mexe com elas. Então, eu como uma ginecologista que faço muito essa parte das cirurgias íntimas, muitas vezes a paciente me procura com, doutora, tem uma hipertrofia dos pequenos lábios, mas tem uma pelezinha, não dá pra gente ver o que é isso, não dá pra tirar. Então, o que é isso? O que a gente tem que diferenciar? Quais cuidados que a gente tem que ter frente a um plicoma, uma hemorroida? Como diferenciar? Quero entrar um pouco nesse assunto. São queixas muito comuns e, de fato, agora as mulheres estão começando a se olhar mais, a se entender mais, a ter o que tu vive também, né? De ter essa vontade de se sentirem confortáveis, inclusive com a região íntima, que... Né, era aquela coisa assim da luz apagada, o lençol, né? E hoje não, as mulheres querem, né, se sentir confortáveis como um todo. E de fato, nesse cenário, começam a ver ali alterações da borda anal, alterações que eu sempre brinco que elas me falam muito começou lá na gestação, e elas não estão erradas, né? Tem levantamentos que falam que na gestação 40% das mulheres têm alguma queixa relacionada às hemorroidas, né, durante o período gestacional. E isso acontece pela nossa anatomia, porque a hemorroidas a gente tem na nossa anatomia, a gente tem um grupo de hemorroidas que estão lá dentro do canal anal, que são as internas, e as hemorroidas externas que estão ali embaixo da pele mesmo, da borda anal. Só que no estado normal delas, são almofadinhas que protegem o canal anal, só que elas ficam ali do tamanho, não tem um sintoma relacionado, né? Quando elas começam a causar algum desconforto, a gente chama de doença hemorroidária. Na gestação, a gente tem tudo colaborando para elas causarem sintoma, porque a gente tem um aumento, né, do volume de sangue circulante, que faz com que essas almofadinhas fiquem mais cheinhas de sangue. A gente tem o peso, né, progressivo ali do bebê, né, pressionando o nosso assoalho pélvico. E isso é uma coisa que eu gosto de falar, às vezes as pacientes elas têm muito medo relacionado ao parto. Tá, beleza. Eu falo, independente da via de parto, a doença hemorroidária, ela acontece pelos 9 meses que a gente teve. Sim. Então, independente de vai ser cesárea, vai ser parto, não vou entrar nessa questão, mas assim, às vezes as pacientes falam, não, eu escolhi cesárea porque eu falo, olha, não, tu provavelmente vai desenvolver a doença hemorroidária muito antes de começar a pensar na via de parto, porque é toda uma questão do mecanismo fisiopatológico que a gente tem dessa doença. A gente vai ter uma diminuição do retorno venoso, a paciente tem mais volume de sangue circulante. Pressão abdominal aumentando. Então, são coisas que junto a gente vai ter esse aumento desse risco de fazer uma doença hemorroidária, e não a via de parto estritamente em si. Claro, né? eu recebo pacientes que vêm consultar
assim, gestantes que falam assim, olha, eu já tive um sintoma uma vez, aí agora eu tô grávida, eu tô em pânico, vai piorar, o que vai acontecer, eu posso ter o parto que eu quiser. Daí eu falo assim, não é a hemorroida que vai ditar. Com certeza não. Então a gente... Elas ficam com muito medo disso, de fazer força. Eu falo, Ficam. gente, beleza, pode ser que ele vai na hora do parto, né? E o que acompanha, às vezes, a gente vê, né, os partos normais. A paciente, ela vai ter uma exposição maior. Mas, gente, o bebê saiu, as coisas, volta tudo fica tudo igual era antes, não se preocupem. E se decorrente, né, não do parto, mas da gestação em si, a gente tem uma mutação, a gente vai lá na doutora Denise e resolve o problema. Eu sempre falo assim, ó, 60 dias após o parto, quando a parte circulatória já se restabeleceu toda, já voltou tudo pro lugar, aí vocês veem e a gente vê o que sobrou. Porque, de fato, o plicoma anal é um excesso de pele na borda do ânus. E justamente por essa interação, esse aumento que as hemorroidas ficam durante a gestação, é muito comum já ficar um plicominha ali, um excessinho de pele na gestação. E aí, o plicoma é diferente de doença hemorroidária. A doença hemorroidária interna, ela vai progredindo de maneira mais rápido. O plicoma, ele até vai aumentando, mas é aquela coisa, pelo atrito da roupa, pelo trauma da higiene. Então, ele vai aumentando gradativamente. Às vezes eu recebo pacientes e eu pergunto, com quantos anos está esse bebê? Daí elas falam, tá com 15 anos, tá com 18 anos, porque, né, já começou lá. E agora que está, de fato, incomodando, atrapalhando a qualidade de vida. Porque os excessos de pele na borda anal, sem dúvida, top one, assim, desconforto que os pacientes me falam é a dificuldade no momento da higiene pós-evacuação, né? Porque fica um excesso de pele a mais ali, mesmo... Tem paciente que fala assim, ó, Denise, mesmo usando lencinho umedecido, mesmo lavando, tomando banho, depois passa um tempinho eu vejo uma sujeirinha na minha calcinha. E isso deixa elas muito inseguras, muito desconfortáveis, né? Então... Não é só uma questão estética, eu falo. Sem dúvida. O estético é importante, a pessoa olha, ela não tá gostando, ela tá incomodada com aquilo. E eu faço sempre essa analogia também, quando a paciente me procura para as alterações da região íntima, porque na imensa maioria das vezes ela não fala, ai, doutora, eu tô achando feio. Não é essa a queixa. Eu tenho dificuldade na hora de fazer higiene, isso me machuca, isso faz fissura recorrente. Tem algumas pacientes que fazem infecção de repetição pela dificuldade, às vezes, de fazer higiene. Então, o mesmo serve para essas pacientes com plicoma, né? Esse excesso de pele nessa região da borda anal faz com que essa paciente ela tenha toda uma questão de sintomas envolvidos com a doença em si, que esteticamente também está incomodando, mas alterações funcionais para a paciente, claro, né? Eu falo, o sensorial da evacuação fica para elas fica difícil, elas ficam incomodadas, né? Tem paciente que me fala, olha, eu já não quero evacuar fora de casa porque eu sei que vai ficar resíduo, eu vou ficar desconfortável, né? E claro, não é a imensa maioria, mas eu recebo pacientes que falam assim, olha, eu vim porque eu acho feio, eu quero tirar, né? Eu sempre brinco que retirar plicoma, a indicação é mais das pacientes do que minha, porque incomodou, pode ser retirado. Como o plicoma é diferente da doença hemorroidária, né, eu sempre falo quando tem essa queixa de lesões ali na borda anal, a gente tem que ver o que né? Tem que conferir se é só plicoma. Na consulta eu faço uma anoscopia que avalia o plexo hemorroidário. Então, se as hemorroidas estão normaisinhas e a gente tem plicoma, eles incomodam, hoje em dia a gente tira. Mas, assim, não sou uma coloprocto jovem, né? Assim, a minha formação, assim, 10, 12 anos atrás, isso era, dentro da coloproctologia, era uma coisa negligenciada, né? Porque eu, assim, tinha chefes, colegas, assim, que falavam assim, não, mas é só uma pele. Não, mas assim como a região das cirurgias íntimas era. Eu digo assim, até dentro do contexto acadêmico, né, de eu ter uma formação do hospital universitário, a gente até tinha, assim, um chefe que fazia, mas era algo que eu sempre tive essa escuta antes de trabalhar com isso, desse assunto como uma coisa, tipo, ai, tanto faz, que besteira, ai, o que essas mulheres estão se incomodando com excesso de pele ali? E eu acho que esse mesmo pensamento vale, né? Principalmente nós, e eu sempre entro nesse, eu não sempre falo, né, gente? Sempre falo que eu não vou falar de homem, mas eu sempre falo, né, da nossa sociedade machista. Mas normalmente essas falas, gente, me desculpem os homens que não têm essas atitudes, mas essas falas vêm muitas vezes de formações de homens mais velhos que eles valorizam muito essa questão de, vamos tratar uma doença, vamos curar um câncer, fazer... Mas, às vezes, o desconforto no dia a dia de uma paciente que tem um plicoma anal, que aquilo está incomodando ela, que tem um excesso de pele dos lábios internos, isso tem um prejuízo tão importante assim, do dia a dia para a paciente, que em que mundo a gente acha normal normalizar esse desconforto e desmerecer a queixa da paciente. E por que não ser nosso papel e as pacientes chegam no consultório com vergonha de falar isso. Às vezes elas falam, eu não sei se é besteira. Sim. Ela já chega se justificando
Porque, ó, eu vim procurar porque eu queria ver, mas eu não sei se não é besteira, se é coisa que não precisa. E eu sempre falo pra ela, tá te incomodando? Se isso está te causando algum prejuízo, isso é a indicação para a gente resolver o problema. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? A gente também não pode, e principalmente nesse mundo de internet, a gente até teve uma resolução da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, recentemente, falando sobre essa questão da estética íntima, né? Eu até, assim, esse termo me incomoda um pouco, as coisas, estética, porque eu sempre falo, a imensa maioria das vezes a gente não opera puramente por estética, né? Claro, tem paciente que fala, não gosto, beleza. Como a gente tem que ter um cuidado também em normalizar as diferenças anatômicas, nem tudo é indicação de cirurgia, muitas coisas não são, e que a indicação pra gente ter, né, indicar uma cirurgia do plicoma, que seja, dos lábios, enfim, ter alguma alteração nessa estrutura anatômica, é o incômodo da paciente. E às vezes, infelizmente, eu recebo pacientes, na imensa maioria das vezes também vindo desse tipo de profissionais, em que a paciente não tinha queixa nenhuma, e alguém fez um comentário. Mas olha aqui nessa borda anal não te incomoda isso aqui? Mas aqui na tua região íntima, esses lábios, tu não acha que tá muito grande? E a paciente não tinha nenhum incômodo. E ela vem, doutora, eu queria uma opinião. Tu que opera, o que tu acha? A minha é normal? Tá? Falo, olha, todas são normais, não tem um certo e errado, a gente não tem um padrão em relação a isso. Não está te incomodando? Não tem por que a gente mexer nisso. Nenhuma cirurgia é isenta de risco. Eu falo, não, fazer as cirurgias, de forma geral, são tranquilas. Eu quero que tu fale da parte do plicoma. É uma cirurgia que a gente sabe que é uma cirurgia tranquila. Hoje em dia a gente faz a maioria das coisas a laser, é uma recuperação. Mas nada a gente pode dizer que não tem risco de fazer uma infecção, de fazer uma deiscência, Então, se não tem incômodo da paciente, não tem por que a gente achar problema para a paciente, né? Mas também a gente não pode desvalorizar a queixa da paciente. Às vezes, eu sinto que isso acontece e a paciente já chega se justificando no consultório. Isso acontece também contigo? Muito frequente. Por exemplo, tem pacientes que ficam com plicoma por culpa de uma fissura crônica. Porque a fissura crônica, ela também causa o plicoma. E aí, às vezes, a paciente vem, eu trato a fissura, e aí eu falo, olha, a gente vai tratar a fissura, mas aquele excessinho de pele, ele vai continuar. A gente, se te incomodar, a gente pode tirá-lo. E aí tem umas que falam assim, não passou a dor da fissura, não incomodou. Beleza, então vida que segue. Tem todo também uma questão logística, não só filosófica, assim, digamos, porque muita paciente é desencorajada ainda hoje, assim, mas é só uma pele, mas é só, né? Só que tem questões logísticas envolvidas, né? A gente, assim, que se mantém atualizada, que hoje em dia, para uma cirurgia que teve uma formação, né, tradicional, digamos assim, né, se atualizar com uma pós-graduação, com um curso de laser, a gente reinveste na nossa carreira. Tem gente que não reinveste. Então, tem gente que não tem formação para tal, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, hoje em dia a gente tem, né, assim como vocês têm aqui na Belviver, eu tenho ali na Estima, a gente tem espaços apropriados para a gente fazer cirurgias ambulatoriais, né? Esse tipo de cirurgia do plicoma, por exemplo, quando a gente faz anoscopia, confere que não tem doença hemorroidária, nada assim associado, a gente faz com anestesia local, com laser de CO2, né? Da mesma forma que a gente faz a cirurgia íntima. Exato. E que a gente pode, inclusive, associar os procedimentos, com certeza, né? Eu tenho, assim, algumas pacientes no consultório que elas vêm com essa queixa. Elas falam, doutora, mas tu não consegue, é só tirar uma pelezinha. Eu sempre falo, olha, ali é um assunto que o ginecologista olha, mas que não é propriedade do ginecologista. Eu não sei se ali embaixo tem alguma outra doença, se essa paciente tem algum trombo hemorroidário que deve ser avaliado. Então, eu sempre... E as pacientes que já passaram comigo com essa queixa, elas vão saber que é verdade. Que eu sempre falo, olha, tem que constar com o procto se tiver indicação de cirurgia. A gente, inclusive, no mesmo tempo cirúrgico, com a mesma anestesia local, nada diferente, não usa nada mais. Com o mesmo aparelho de laser em que a gente faz a retirada do excesso do lábio interno da região da vulva, a gente pode fazer também a retirada desse plicoma. Mas, pelo proctologista, nós ginecologistas, a gente... Claro, assim, às vezes, né? A paciente, às vezes... Elas, às vezes, confundem, porque na região perineal, ali, entrada no corpo perineal, elas têm, às vezes, alguns tipo de lesão, uma sobra de peles, que às vezes até a gente faz um laser, faz uma retração, não é um plicoma, assim, não tá na borda anal. E eu falo isso pra elas, não, isso a gente resolve, isso é bem tranquilo, a gente tira essa pelezinha bem tranquilo. Mas quando isso envolve borda anal, tem que ser avaliada pelo proctologista. Porque tudo tem técnica, né? A gente tem que avaliar, ver se não tem hemorroida junto, doente. Mesmo quando a gente vai retirar a pele, a gente tem que ter o cuidado, mesmo com laser, tem que ter o cuidado para não tirar a pele demais, porque senão pode causar uma estenose, que é quando o ânus cicatriza com a pele mais restrita, isso é uma coisa ruim. Então, aquela coisa, tem técnica, a gente, né, faz muito com isso com muita frequência.
Então, esse acesso nosso a laser, a tecnologia, a coisas que simplifiquem, né? As pacientes adoram, porque elas falam assim, nossa, não tem que ir para um hospital, não tem, né? Então, quem não tem também essa estrutura, hoje em dia ainda desencoraja, infelizmente. Só que é bem esse... Eu já escutei isso muito de falar, ai, que absurdo fazer cirurgia íntima. E eu falo, gente, não é no consultório, não é assim na cadeira do consultório, não é um negócio assim macabro, tá? É uma sala específica. É como se fosse uma sala de um centro cirúrgico, tá? A gente fala de cirurgia ambulatorial, mas que tem todo o aparato necessário. Exato. Eu até trouxe a Marina, anestesista, pra gente falar que os pacientes morrem de medo, né? Então, tem pacientes que querem fazer com sedação. Mas vou ficar sedada, vou dormir assim no consultório se acontecer alguma coisa. Gente, tudo, nunca, não acontece, mas se precisar, carrinho de parada, reanimação, o hospital, ele não fica nem a 1 quilômetro, já citei isso em outro podcast. Uma vez a doutora Júnior, acho que é 800 metros, tá? Então não é nem 1 quilômetro. Se precisar de alguma coisa, que tem uma assistência. Então, assim, a gente tá resguardado de todas as formas, né? E a gente traz justamente essa opção de fazer uma cirurgia ambulatorial, porque isso é cômodo para o paciente. Poucas pacientes querem fazer uma cirurgia de plicoma anal, uma cirurgia de cirurgia íntima que seja, e tá lá no centro cirúrgico, às vezes a gente sabe, hospitais, né, passa por enfermeiros, por técnicos, por recepcionista, a paciente tem que fazer... Às vezes a tia trabalha no hospital, não sei o que, tá lá, ela nome, fulaninha de tal, cirurgia de não sei o que. Elas morrem, elas têm vergonha de ir na consulta. Eu sei que vocês têm. Então, imagina passar por... Então, isso impedia muitas pacientes de, às vezes, procurar ajuda pela vergonha de procurar o tratamento, de, ai, meu Deus, como vai ser? Eu vou estar lá operando, vai ter um monte de gente vendo, passando. E a gente sabe que, às vezes, na realidade de um hospital, as coisas não são tão restritas quanto a gente chega aqui, quietinha, na porta do consultório, operamos aqui. Exato. Né? É totalmente, sai daqui. Ninguém nem sabe o que a paciente fez, do que fez, como é que foi. Então, isso traz, na verdade, uma segurança e uma comodidade maior para o paciente. E eu queria trazer, que tu citou em relação ali ao laser, e eu já fiz vários podcasts e falei sobre o laser de CO2 no Bunda de Ginecologia, a dermato já falou, a cirurgia plástica já falou, e até no último curso que eu tive... que a gente, enfim, fez essa questão da ginecologia, tinha uma colega que o marido ela era coloproctologista, e daí ela trouxe que ela queria muito, enfim, adquirir o aparelho, ela queria muito, tinha muitos usos para a ginecologia, e que na coloproctologia isso também estava aumentando, e que eles estavam, né, vendo isso. E eu queria saber de ti, assim, hoje em dia, além de pensar, tá, na parte cirúrgica, tem mais algum uso, principalmente do laser de CO2, dentro da... Assim, eu não sei se vocês usam a ponteira fracionada por alguma coisa. A gente usa muito para fissura da região de vagina, assim, então fissura vaginal, paciente com alguma infecção às vezes recorrente que fica abrindo, paciente na pós-menopausa com atrofia, pela questão desse estímulo de colágeno. Dentro da coloproctologia, quais seriam os usos? O laser de CO2, na grande maioria das vezes a gente usa para retirada de plicoma. Cirúrgico. Eu uso para cirurgia de hemorroida também. Quando tem o componente... quem tem doença hemorroidária grau 4... quando as hemorroidas internas elas já estão para o lado de fora o tempo inteiro. Então, a gente tem que fazer técnicas, infelizmente, não pouco invasivas, né? A gente tem que tirar o tecido, né? E sempre quando tem hoje essa questão de corte também de pele, retirar mesmo a hemorroida, eu uso o laser de CO2, a ponteira cirúrgica. E a ponteira scanner, mais no cenário, assim, tem paciente que fica incomodada, principalmente também em questões endócrinas, questões, né, hormonais, de ficar com a região perianal muito escurecida. Então, a gente usa daí a ponteira, né, de pele, a ponteira scanner, para fazer o clareamento íntimo ali da região perianal. Porque é uma coisa... outro dia uma paciente me procurou porque ela faz um esporte... E mesmo usando a roupinha com proteção solar, ela ficou de fato com um escurecimento assim do glúteo e da região perianal, que ficou super assim. Ela disse, Denise, eu boto um biquíni, aparece, eu tô incomodada, né? Então a gente faz com a ponteira, né, de pele também. Então, na coloprocto a gente usa bastante o laser de diodo também, que aí é uma outra plataforma, né? Aí é uma fibra que a gente faz tratamento de cisto pilonidal. Então, cisto pilonidal, por exemplo, que é uma doença de rapazes jovens, né? Que é um cistinho ali na região do cofrinho. Imagina que a cirurgia convencional, a gente fazia a retirada e deixava aberto para cicatrizar. Assim, uma coisa que demora 60, 80, 90 dias para cicatrizar. Aí eu vi uma vez na faculdade, eu achei bem... meio grotesco, meio né? grotesco assim, o negócio. E hoje a gente faz com laser de diodo, que é uma fibra radial ali que a gente trata o cisto. E cistos menores dá para fazer ambulatorial também. Então, imagina, vai ali, faz, volta para casa, né? Então, a gente... É muito bom a gente acompanhar tudo isso acontecendo, né? E a tecnologia tem algum papel na fissura anal ou pouco?
Então, hoje a fissura, assim, eu falo que... Eu pergunto muito da fissura, porque é uma das coisas que eu mais tenho no consultório, as pacientes com queixa de fissura anal. É que a fissura anal crônica, assim, hoje eu sempre falo que a gente vai do tratamento mais simples para o mais complexo. Então, fissura a gente trata clinicamente. Tem medicamentos específicos, tópicos, que a gente até manda manipular, enfim, que a gente orienta o paciente a usar. Não funcionou essa primeira opção de tratamento mais simples, hoje a gente faz bastante toxina botulínica. Porque a manutenção da fissura, porque eu sempre brinco, né? Poxa, é um rasguinho, é um machucado. Se eu vou ali, vou cozinhar, machuco aqui, que tu gosta de cozinhar também. Se machuca ali na semana seguinte, meu dedo já tá todo cicatrizado, já não tem mais nada, né? Por que na borda anal não cicatriza, né? Porque a gente tem uma relação com a pressão da musculatura, né? Porque embaixo da pele, na borda anal, tem o esfíncter, que é um músculo que faz o ânus ficar fechado, né? E quem tem fissura fica com a pressão extremamente aumentada, e isso que dificulta a cicatrização, né? Então, essa é a teoria mais aceita. Então, quando a gente faz a manometria, que é um examezinho que mede a pressão, e a gente confere que a pressão realmente está aumentada, a gente aplica a toxina botulínica. E aí, claro, também, outro dia uma paciente disse, eu não acredito que eu não vou aplicar na testa, vou aplicar lá, vai aplicar lá. E a toxina botulínica, já que a gente entrou nesse assunto também, eu gosto de citar porque a gente tem muito isso, da questão da paralisação do músculo. Então, tá, beleza, a gente faz o botox para expressão, para ruga, faz pensando em diminuir essa questão da tensão, da contração ali, mas a gente usa também a toxina botulínica, usamos também na ginecologia com esse intuito de diminuir essa tensão, pacientes com queixa de vaginismo, então hoje a gente tem essa descrição na literatura. Claro, é uma paciente de abordagem multidisciplinar, uma paciente vai acompanhar com um psicólogo, com a fisiopélvica, com o ginecologista, mas a gente tem usado bastante a toxina botulínica com esse fim, principalmente a paciente que às vezes tem um ponto específico doloroso ali, que mesmo com a fisiopélvica essa paciente ela não conseguiu resolver, pacientes com vulvodínia e dentro da fissura, a toxina botulínica ela entra porque ela tem um poder de hidratação muito importante. Inclusive, eu acho que a cirurgia plástica, não sei se a doutora Júnior ou a doutora Eduardo já citou isso, eles usam nas cicatrizes, né, das cirurgias plásticas, a injeção da toxina botulínica justamente com esse perfil de cicatrização e dessa melhora da hidratação. A gente usa, né, através de pápulas na mucosa quando a gente quer a hidratação para uma paciente com fissura anal e a injeção mesmo no músculo, igual a gente faz tipo, na testa, digamos assim, para paralisação, uma paciente que tem um vaginismo. Então, esse mesmo princípio é o que é utilizado na questão da fissura anal, né? E no anismo também, que é uma incoordenação na evacuação, que a pessoa não relaxa adequadamente a musculatura anal. Nos pacientes que têm a anodinia, tem paciente que quer ter a relação anal receptiva e não consegue porque tem dor, a gente pode aplicar a toxina botulínica com esse fim, né? Então, a toxina botulínica, na cirurgia geral, quando o paciente tem grandes hérnias abdominais, a gente aplica a toxina botulínica para relaxar a musculatura e conseguir aproximar ali os planos, a falha no abdômen mais facilmente. Então, a toxina botulínica, assim, quem brinca, né, do botox na testa, assim, é a pontinha só. Hoje em dia a gente tem vários usos, que né? Que é usado, né? Sem dúvida. Gente, eu acho que falamos bastante, hein? Muitos assuntos. A gente vai render muita coisa legal. Vocês vejam esse podcast até o fim. Por favor. Né? E para encerrar, então, né, queria agradecer a participação da doutora Denise. Eu acho que se alguém tinha alguma vergonha, tinha algum problema, está assim, não preciso nem indicar, né, nem falar nada da excelente profissional que as minhas pacientes que passam comigo em consulta, quem me assiste a minha paciente vai saber que é verdade, eu encaminho as pacientes para a doutora Denise, não porque é só minha vizinha, mas porque eu confio muito no trabalho dela. Eu acho que quando a gente tem médicos que a gente tá assim na mesma sintonia, tem as mesmas condutas, tá assim no mesmo nível de tentar se atualizar, de tentar melhorar, de buscar o melhor para os pacientes. A gente tem que normalizar as coisas, né? Então, a nossa vida, nosso corpo, ele tem os seus sinais, ele nos dá, né, os sintomas que vão aparecendo. E entendam que a gente tem que ficar confortável com o nosso corpo. Eu falo, é a nossa casinha, o que nos leva pela vida e a gente tem que estar plenamente confortável. Então, disfunções intestinais, aquela preocupação evacuatória, vai ter dor, vai ter sangramento. Então, eu sempre falo, não tem por que ficar convivendo, né? Simplesmente por medo, Eu já falei essa frase em outro podcast, mas é uma frase que a gente não pode normalizar desconfortos. A gente não pode falar, não, é normal. Não, aceita que é assim mesmo. Não, fica assim, um sangramentozinho, um dia que não vai no banheiro, uma constipação. Esse plicoma aí é besteira, é coisa da tua cabeça.
a gente não pode normalizar algo que está gerando um sofrimento físico, emocional, enfim, para uma paciente, né? E eu peço para não sofrerem por antecipação, porque, assim, tem pacientes que chegam já assim, quando eu falo assim, olha, isso a gente vai tratar clinicamente, a gente vai aplicar um botox, a gente vai fazer um laser aqui, eu falo, nossa, que bom, meu Deus, achei que eu já ia para uma cirurgia, que ia ficar, né? Assim como, eu fui para a internet ler e relatos e tal. Gente, vou botar no Google, vai ser sempre câncer, Exato. tá? É a dica. O Google dá 3 meses de vida para todo Todo mundo, ele mundo. é cruel. Ele é cruel. Ontem, engraçado, até estava conversando com o Jean, que é meu marido, que é cirurgião também, e eu falei assim, que coisa, a memória que as pessoas têm sobre as cirurgias, enfim, porque, por exemplo, uma cirurgia de tirar a vesícula, né, há 20 anos atrás, cirurgia aberta, né, uma cicatriz dolorida, 60 dias afastado do trabalho. Hoje em dia a gente opera por vídeo, em 6 horas a pessoa está em casa, né? Só que o relato que tá lá ainda, que a pessoa foi lá, olha, Ai, porque fulano meu tio lá, 20 anos atrás, fez foi operado, né? Então, hoje em dia, tudo mudou, a parte anestésica mudou, a tecnologia que a gente emprega mudou, então não sofram por antecipação, né? Sempre venham, se aproximem, entendam o que está acontecendo com você. Eu sempre falo que na consulta a gente explica, porque eu quero que você entenda o que está acontecendo com você, né? Não é em mim que está acontecendo, eu quero melhorar a qualidade de vida, assim como tu está aqui também, então é isso que a gente, né, prega, e por isso que também recomendo sempre as minhas pacientes que falam sobre desconfortos íntimos, né, ou que querem falar sobre sexualidade, né, que venham consultar contigo, e é isso aí, unindo forças pelas mulheres. Porque é isso, assim, eu brinco sempre, né, que é o 100% feminina, que é o Instagram, e eu bato nessa tecla de a gente ser uma equipe. Eu falei, gente, eu não tenho nada contra os homens, mentira, eu tenho algumas coisas. Mas depende. Tem o homem aqui na plateia, ele me olha feio toda vez que eu falo sobre isso, olha ali. Mas eu acredito muito que nós mulheres vamos dominar o mundo, que nós somos uma força que não vai ser mais parada dentro da medicina. Então eu acredito muito no trabalho de mulheres. A maioria das minhas pacientes são encaminhadas para outras profissionais mulheres, porque eu realmente acho que a gente precisa, eu sempre falo, os homens que me desculpem, mas a gente precisa unir forças. E assim, todas as mulheres que eu conheço são, meu Deus, super capacitadas e super... Aqui esteve recentemente, até tu marcou a doutora Thaís Areias. Sim. A Thaís esteve aqui também recentemente no podcast falando sobre a questão das canetas emagrecedoras, de lipedema, de coisas que envolvem a endocrinologia. Eu até tenho que marcar um com ela falando sobre distúrbios endocrinológicos junto com os ginecológicos. Mas enfim, eu acho que a gente ir formando essa comunidade de médicas, né, num contexto que a gente ainda tem muito essa questão de machismo, de homens, né. Falei, homens também são excelentes, mas nós que tratamos mulheres, principalmente, eu acho que muitas mulheres se sentem mais acolhidas por uma equipe que é composta de mulheres, né? Assim, olha, lá, né, quando eu terminei minha formação e vim pra cá, eu fui a primeira coloproctologista mulher a atuar, assim, de Florianópolis a Porto Alegre, só tinha eu, né? E aí as mulheres foram entendendo assim, não, mas eu tenho uma opção, né, de alguém que... tem colegas homens excelentes, mas essa questão, eu falo que a gente se entende melhor, né? Quando eu falo para uma paciente, assim, ela me fala assim, não, Denise, se eu vou à praia e boto um biquíni menor, isso aqui me incomoda, e eu entendo, né? Então, assim, a gente... Olha, a gente tem essa, eu acho que um pouco, talvez, da empatia, né? Sim. Eu também posso ter essa dor, também já foi uma dor minha, também já passou isso pela minha cabeça, né? Exatamente. E eu queria saber onde que as pessoas podem te encontrar. faça a tua propaganda, o teu arroba. Por favor. Onde sigam. @doutora Denise Procto. Estou comemorando 25 mil seguidores, gente. Gente, chiquérrima, viu? Completamos essa semana. Eu sempre falo que eu tenho um orgulho, porque assim, toda a minha comunidade maravilhosa, assim, totalmente orgânica, assim, foram chegando justamente... nessa minha vontade de compartilhar sobre saúde, não só sobre a minha especialidade, ali tem de tudo, tem minhas cachorrinhas, tem eu cozinhando com a minha filha, tem, né? Tem o Cozinha da Procto, eu adoro, que é a Maite, né? Sim. Muito bem, a TT, olha lá. Então, ali é um ambiente realmente que a gente, né, o sloganzinho, ele, assim, falando sobre a vida intestinal com leveza, porque é isso que é importante a gente desmistificar, né? Então, @doutora Denise Procto, tô lá sempre com novos conteúdos, com papos, enfim, com fofoca. Eu falo as fofocas proctológicas, tem de tudo lá, então, por favor. E para te encontrar no consultório? Aqui na Estima, né, claro, os podcasts, eles andam aí pelo mundo, atualmente a gente atende e opera aqui em Criciúma, temos a nossa clínica aqui, vizinha na Estima. Aqui na frente, então quem vem na Bel Viver na frente vai passar na Estima. Isso aí, né, estamos embelezando a rua porque, né... Clínicas maravilhosas, né? Modéstia à parte, exatamente, clínicas muito bonitas, muito acolhedoras.
E atendemos e operamos em Florianópolis também, então lá eu atendo bem na região central, lá na Vitor Conder, ali, bem na região, no coração da ilha, eu opero no Buick Care, então expandimos, né, assim, então eu atendo pacientes desde Balneário Camboriú até Torres, assim, né, com as áreas de atuação aqui, então eu fico muito feliz de recebê-la sempre. Muito bem, então tá, muito obrigada à nossa audiência, muito obrigada mais uma vez, doutora Denise, foi um prazer e até a próxima.